Começando agora a aula 4, vamos falar de transceptores, conversores e cabos seriais. Aqui temos 4 tipos de transceptores. Vamos falar um pouquinho das características deles, também para que servem e quais são os benefícios. Os transceptores de fibra ótica são dispositivos que convertem sinais elétricos em sinais ópticos e vice-versa. Sinais elétricos para sinais ópticos em sinais elétricos, tá bem? Eles é que permitem a comunicação em redes de fibra ótica. Apesar dos cabos de fibra ótica eles já possuírem os conectores que a gente já estudou, eles precisam também de transceptores, porque os equipamentos de rede, os switches, roteadores, eles operam com sinais elétricos. Então ele precisa dos transceptores. Então vai ter lá o switch com um slotzinho, o transceptor, o conector do cabo de fibra ótica e só então o cabo. Então os cabos de fibra ótica eles não conduzem eletricidade, eles conduzem apenas luz. Para isso é que serve os transceptores. Eles são necessários para realizar essa conversão entre eletricidade e sinais ópticos e luz, ok? É simples. Vamos continuar. Quais são os benefícios? Quais são as características? Então, os transceptores, eles ocupam pouco espaço. Eles não têm, por exemplo, uma fonte de energia. Eles são ligados diretamente no switch, o que ocupa muito menos espaço. É um benefício muito grande. Ele dá mais flexibilidade aos fabricantes de switch. Imagina que você é um fabricante de switch e você tivesse que colocar algum transceptor que tivesse uma capacidade de transmissão de 80 quilômetros. Seria caro o seu switch. Se você tivesse que colocar um transceptor que tivesse uma capacidade de 10 quilômetros, seria mais barato. Mas talvez não seria adequado para as necessidades daqueles consumidores. Então teria que fazer muitas mudanças. Então o que os fabricantes de switches preferem? Preferem deixar um slot para que o próprio consumidor venha e coloque o tipo de transceptor que ele precise, que ele necessite. Uma das características dos transceptores é que são flexíveis, tanto para fabricantes quanto para consumidores. Também é hot swappable, ou seja, não precisa desligar o aparelho para poder fazer uma troca. Pode fazer com ele ligado, não tem perca. Basicamente é isso que é o hot swappable, é fazer uma troca, se preciso, do cabo de fibra ótica sem a necessidade de desligar ali o switch. Existem padrões entre os fabricantes. Existem poucos fabricantes, 3, 4, não sei exatamente, mas eles basicamente são sempre iguais, são sempre padronizados. Parece até que foi feito de um fabricante só trocou essa etiqueta aqui. Vamos continuar. Quais são os tipos de transceptores? Temos 2 tipos de transceptores. Temos o unidirecional, que é o simplex, que ele transmite em apenas uma direção. Então ele necessita de 2 cabos para comunicação bidirecional. Então ele tem aqui 2 entradas, tá bem? Você consegue ver aqui. Por ele ser simplex, ele transmite apenas em uma direção, aqui vai ter um cabo que vai estar ligado aqui ao receptor, ao transmissor. E aqui nessa outra entrada vai ser o contrário, né? Então se aqui foi o receptor, aqui vai ser o transmissor e do outro lado vai ser o receptor. Já nos tipos de transceivers que é BD, que é bidirecional, ele usa uma única fibra para transmitir e para receber os sinais, também em comprimentos, né, de ondas diferentes. Porém, ele é mais barato, de fato, né, e também ocupa menos espaço, mas ele perde um pouco na qualidade, porque, queira ou não, esse desvio que é feito na luz para poder ter as 2 direções faz com que perca um pouquinho, mas também nada demais. Vamos falar agora sobre SFP, SFP+, QSFP, QSFP+. Que tipos de transceptores são esses e quais as diferenças? Existem várias características, como tamanho, como distância que cada um deles suporta, mas eu estou colocando aqui apenas o que pode cair na prova. Eu não vou colocar coisas a mais, porque a intenção aqui desse curso é que você passe no certificado. E também não é que você vire um especialista em transceptores, em conectores, coisas desse tipo, coisas físicas, ok? Bom, o SFP significa Small Form Factor Pluggable, tem um formato compacto, como todos eles também, são hot swappable, e o que é mais importante que você memorize é que ele, o SFP, ele suporta uma conexão de até 1 Gbps. O SFP+, ele é um Enhanced SFP, ou seja, um SFP melhorado.
Ele é a evolução da SFP. Ele suporta até 16 gigas. Costumava ser até 10 alguns anos atrás, agora é até 16. Ele também é compatível com SFP de 1 giga. Então, se você tiver um switch que ele tenha apenas um slot para SFP de 1 giga, ele é compatível. Porém, ele vai apenas suportar 1 giga, se ele tiver num slot de 1 giga, né? Mas se o slot for suficiente para SFP+, ele suporta até 16 gigas. Então é importante que você memorize essas capacidades de conexão, ok? Então 1 giga para SFP e até 16 gigas para SFP+. Antes era 10, agora é até 16, ok? Então vamos falar agora do transceiver QSFP e QSFP+, também sobre o QSFP28. QSFP significa Quad Small Form Factor Pluggable. Então ele é um transceiver que ele é como se fosse 4 SFPs em um transceiver. Ao invés do SFP, por exemplo, que tinha 1 GB de capacidade, nós temos o Quad, né, que é 4 vezes mais, ou seja, ele suporta até 4 GB de capacidade. Então, QSFP até 4 GB. O QSFP+, é como se fosse o SFP+, só que multiplicado por 4, suporta 4 canais de transmissão de 10 GB. Também estão totalizando 40 GB. Eu sei que no slide passado a gente falou que ele suporta, o SFP+, ele suporta até 16, mas no caso do QSFP+, a especificação é até 40, tá bem? E tem também o QSFP 28, que suporta até 4 canais de 28. É mais do que 100, porém a especificação é a mesma coisa, ela totaliza 100 GB. Então, basicamente é isso que você tem que saber para o teste. QSFP suporta até 4 de 1 GB, totalizando 4 GB. QSFP+, suporta 4 canais de 10 GB, totalizando 40 GB. QSFP 28 suporta 4 canais de 28 GB, mas totaliza 100 GB. Então, são esses tipos de transceivers que são utilizados em data centers e redes de alta performance, tá bem? Aqui temos uma imagem de uma pessoa plugando aqui numa entrada de SFP. Então, você vê que tem aqui algumas, aqui o número 17, para trás da 17, né, tem da 1 até a 16, aqui a gente não consegue ver na foto, mas aqui tem a 17, 18, 19, tem várias aqui de UDP, né, para RJ45, que a gente já estudou. E aqui do lado tem 4 de SFP, de fibra ótica. Então você vê que ele coloca aqui, bem fácil, ele desliza aqui para dentro o transceiver, né? Então é um slot vazio, ele vem e encaixa o transceiver. Essa alavanquinha, ela levanta e depois ela baixa. Quando você coloca ele do lado errado, que é difícil, porque já fica assim para cima, já fica já dá para ver que está incorreto, mas se você colocar do lado errado, ela não vai entrar. Então você já vai saber que é do lado contrário. Vamos falar agora de conversores de mídia, também conhecido como conversor de sinal. Mas vamos nos referir aqui como conversor de mídia apenas, que é o termo correto. Então, a função do conversor de mídia é conectar diferentes tipos de mídia de transmissão. Cabos de cobre, né, cabos coaxial com cabos de fibra ótica. Cabos de fibra ótica com cabos RJ45, por exemplo. A função do conversor de mídia é conectar diferentes tipos de cabos, diferentes tipos de mídia, ok? Então, ele possibilita a comunicação entre dispositivos que utilizam essas mídias diferentes. Por vários motivos, você pode querer estendê-los, né? Então, você precisa de um cabo que tenha uma capacidade maior de transmissão, ou você precisa realmente puxar de um cabo coaxial, por exemplo, e transformar em fibra ótica. Enfim, você tem um dispositivo que suporta apenas fibra ótica e você tem um outro dispositivo que está transmitindo através de coaxial, por exemplo. Então você vai utilizar um tipo de um aparelho desse, que é um conversor de mídia, para poder fazer essa transformação de fibra ótica para cobre, etc. São utilizados com essa necessidade, né, de transformar sinais de uma tecnologia para outra, como fibra ótica, para cabo de cobre, internet, coaxial, vice-versa. Então aqui, essa primeira imagem, né, nós temos aqui SFP,
ou seja, é um transceiver de fibra ótica aqui de um lado e aqui desse lado é um RJ45. Então, eu posso vir aqui conectar um cabo RJ45 desse lado e aqui desse um transceiver de fibra ótica e eu vou ter essa conexão estabelecida. Ele é um conversor de fibra single mode. Você pode ver aqui que ele tem as duas entradas aqui para os cabos, ok? Aqui já temos um conversor de mídia de fibra multimode. A diferença aqui, um pouco maior, né? Tem duas entradas para transceivers multimode. Esse outro aqui, ele é de fibra paracoaxial. Pode ver aqui a entrada coaxial, vou circular aqui, ok? E esse é um conversor de mídia de fibra single mode para multimode. Então tem vários tipos para várias funções, depende da necessidade. Você pode precisar de um desse. Então, é para isso que servem os conversores de mídia. Vamos falar agora sobre cabos seriais. Cabos seriais, por que eles chamam cabos seriais? Porque eles transmitem em série, eles transmitem dados de forma sequencial, ou seja, um bit de cada vez. Por isso é que eles têm esse nome. Aqui o RS-232, também conhecido como cabo VGA, mas para a prova ele é chamado apenas de RS-232, ele é utilizado para conectar equipamentos DTE com DCE. Então, computadores, impressoras, bem, são utilizados esse tipo de cabo aqui, esse primeiro aqui. Então, ele é conectado através desse conector DB9. Esse conector é essa plaquinha aqui de metal que tem 9 pinos aqui no macho. Esse aqui é o macho com 9 pinos. E aqui esses 9 furinhos aqui na parte fêmea. Esse conector é chamado de conector DB9 e o tipo de cabo, esse cabo é o RS-232, é um cabo serial. Tem também o DB25, que se chama 25 devido ao número de pinos. Se você for ver aqui, ele tem 25. Ele é a mesma coisa que o cabo 232, só que com 25 pinos. Tá? A mesma coisa também é o USB. Né? Então, o USB ele é o mais usado, né? Todo mundo conhece. Significa Universal Serial Bus. Tem vários tipos, não vamos aqui entrar em vários, né? Não é necessário para a prova. Tem o USB-C, que geralmente celular utiliza ele hoje em dia. Tem várias velocidades, tem vários tipos de alimentação. A partir de 3 são os mais usados hoje em dia. Você pode ver no seu notebook, provavelmente ele tem essa parte aqui, azulzinha. Tá? Então ele já é a partir da versão 3. Mas o que é importante que você saiba é isso, é que cabos seriais, que tipos de cabos são, né? Então tem o cabo RS-232, tem o DB25 e tem o USB, que é o mais famoso. O USB, por sua vez, também tem vários tipos, mas é importante você saber que o conector DB9 é utilizado no RS-232, você vai saber reconhecer pela quantidade de pinos, e o DB25, devido à quantidade de pinos também. Você pode contar aqui e vai ver que tem 25. E eles são utilizados para equipamento DTE e com DCE, né? Então, impressoras, computadores e outros tipos de aparelhos como modems também podem ter. Roteadores e switches, ok? Então, é isso por hoje. A aula 4 encerra por aqui. Te vejo na próxima.